A história vale mais que take bonito. Você sabia que no audiovisual essa precisa ser a nossa frase na hora de construir qualquer narrativa? Então se liga aqui porque eu vou contar o porquê que hoje eu acredito nisso e porquê que eu não acreditava antes e porquê que isso mudou a forma de eu trabalhar. Há mais ou menos 3 anos eu vim trabalhar aqui no Estúdio 954, é o estúdio de audiovisual do Grupo 3C. E no meio desse tempo, eu conheci pessoas que já tiveram outras experiências com audiovisual, e isso é uma coisa muito importante para sua carreira. A gente sempre foi conversando sobre as nossas experiências, coisas que a gente podia aprender, e eu digo que teve muitas coisas que eu aprendi por tabela. Inclusive essa frase que eu trouxe aqui é a frase do Gui Dalzotto. Ele é um grande filmmaker aqui da minha cidade, né, de Guarapuava. Hoje ele atende clientes gigantes como Lua Santana e tudo mais, outros cantores, acho que Fernando Sorocaba também ele já atendeu. Então, ele tem vários clientes muito grandes que ele atende, ele faz casamentos também. E é uma frase que ele falou pro Richard, que já trabalhou com ele. E o Richard, por tabela, acabou me ensinando essa frase e ela não sai da minha cabeça quando eu vou construir uma narrativa, alguma coisa ali que eu preciso contar uma história. E por que a história vale mais que take bonito? Eu quero que você pense aqui no Ayrton Senna. Ele morreu há um tempo atrás, né? Você sabe, já foi faz vários anos. Mas eu quero que você imagine toda a história que ele carregou, tudo aquilo que significa para a história brasileira, o Ayrton Senna. Teve algum take bonito dele? Aquela época o audiovisual fazia alguma coisa assim espetacular como a gente faz hoje? Não. Mas hoje, se você pegar qualquer vídeo que fale sobre ele, você vai pegar conteúdos que foram feitos naquela época, certo? Isso carrega uma história. E isso, bem usado hoje em dia, são takes que não são bonitos. Às vezes carregam muito mais aquilo que você precisa trazer, que é a essência do audiovisual, que é a história, e contar uma narrativa. E quando a gente vai trazendo isso pra nossa vida, a gente vai percebendo que realmente um take bonito ele não vale tanto quanto um take que conta uma história. Claro que se tiver um take bonito que conta uma história, é bacana. Só que nem sempre esse take bonito ele vai funcionar da forma que ele deve. Vou dar um exemplo. Você está editando um documentário, sei lá, sobre a história de alguém. E você tem um material que foi gravado com celular, sei lá, em 2010. Não é um take bonito, mas a história que isso carrega é muito mais legal do que a qualidade. E não faria sentido, né? Não faria tanto sentido você usar um take maravilhoso e lindo, sendo que você tem um take que é verdadeiro. É a mesma coisa você no dia a dia, você posta um stories. Esse stories, ele tá contando uma história que lá no futuro, numa produção audiovisual, pode fazer muito mais sentido do que um take gravado com câmera, bem iluminado, pensado, enfim. Eu sempre tenho pensado muito mais nisso, que o take bonito, ele não vale tanto quanto o take que conta história. E aí, se você fazer uma narrativa bacana, você conseguir estruturar muito bem aquilo que você está fazendo, você vai trazer a junção dessas duas coisas e entregar um material audiovisual com uma qualidade alta. Um exemplo disso na minha carreira é o documentário da 3C que a gente fez aqui no estúdio. E ele tem a junção das coisas, assim, ele tem a junção desde imagens históricas da empresa, né? Quanto takes bonitos que a gente foi fazendo de fotografia de vários lugares. Então foi um documentário muito legal, foi uma experiência bacana que a gente teve produzindo aqui. Então eu sempre falo que a junção dessas duas coisas vai funcionar muito mais do que somente uma delas. E aqui entra o porquê da nossa existência, o porquê que o audiovisual é tão valorizado, o porquê que você deveria entender o porquê que a gente é tão importante. Porque nós somos contadores de histórias. Nós não somos meramente pessoas que vamos só fazer um take bonito ou só atender o cliente porque ele é comercial. Não. Nós somos contadores de histórias. Nós precisamos entender de narrativa, nós precisamos entender de emoção. Como tocar o coração das pessoas através de uma história bonita que a gente está, né, trazendo e carregando ali. Dentro do audiovisual, nós temos um poder que é muito mais significativo do que aquilo que você provavelmente imagina. Nós contamos histórias e nós podemos emocionar as pessoas só com o nosso trabalho. Só fazendo de uma forma excelente, só trazendo ali a história, contando de uma forma bonita. Então, às vezes você vai editar um casamento, às vezes você vai editar um 15 anos, alguma coisa nesse sentido, você vai contar a história. Às vezes você vai fazer um documentário de uma empresa, que pode parecer corporativo, mas quando você vai perceber o quanto de coisas aconteceram para chegarmos até aqui, você vai entender o quanto alguém abriu mão de alguma coisa. Você vai perceber que, sei lá, o fundador aqui do Grupo 3C, que é o Diogo, nesse documentário a gente conta a história um pouco dele ali, quanto de coisa esse cara teve que abrir mão para poder chegar até aqui e ter uma empresa desse tamanho que ele tem hoje. Então você começa a perceber o quanto essas coisas foram acontecendo no meio do caminho. Então, no meio disso, né, contando um pouco a história dele, porque no meio do caminho ele acabou casando, tendo filho. Então a gente traz toda essa abordagem para dentro de um documentário para poder contar essa história e poder sair, né, dessa coisa comercial e tudo mais. Então a gente tem um poder nas nossas mãos que é contar realmente a história de uma forma que emociona as pessoas. E o mais legal disso foi que a gente estreou esse documentário, por exemplo, lá no cinema,
E a gente viu pessoas chorando, a gente viu pessoas se emocionando, e não só pessoas na empresa, mas às vezes um familiar que viu o quanto alguém se dedicou para conquistar aquilo, às vezes uma esposa, um filho, ali chorando porque viu a história sendo contada. Então, o real significado do audiovisual, na verdade, é esse. Existe a pegada comercial, e a gente precisa disso para pagar nossas contas, é uma área muito importante, com certeza, né, a publicidade, mas o audiovisual ele carrega muito mais esse poder de a gente contar a história que a gente quer. A gente pode trazer uma significância para uma coisa que é muito despercebida pelas pessoas. A gente pode trazer isso à tona. Isso vai trazer uma significância muito maior. A gente vai conseguir construir uma história com base em uma coisa que ninguém estava enxergando. Então, esse é o conceito. Essa é a nossa realidade. A gente precisa olhar para o audiovisual como contadores de histórias. A gente precisa olhar para a nossa profissão como quem vai trazer a história para o centro. Porque a gente não vai só pensar em fotografia, só pensar em áudio, só pensar, tipo, é importante, é muito importante a técnica que você precisa saber. Só que antes de você saber tudo dessa parte técnica aqui, você precisa ter ciência que audiovisual é contar história. E montar narrativa é uma coisa difícil. Não é fácil. Ano passado eu editei um documentário para um estúdio de dança aqui, e eu precisava contar a narrativa ali do que aconteceu, os bastidores e tudo mais. E como é difícil você parar pra assistir ali, você conseguir trazer isso à tona. E eu levava isso pro Richard, que tava trabalhando comigo nesse projeto, a gente assistia e não conseguia trazer, não conseguia carregar. Mas por quê? Porque não é fácil. Mas quando a gente consegue, né, no final das contas, entregar um material que tá bem construído, a gente consegue contar a história como ninguém conta. E, meu amigo, é aí que tá a virada de chave da nossa profissão. A gente consegue trazer emoção para as coisas que as pessoas não veem emoção. Eu queria deixar esse recado para você hoje. Aprenda a contar histórias. Aprenda a narrativa. Isso nunca vai ser uma coisa que você vai aprender 100%. Você vai ter que aprender alguma coisa nova. Mas coloque isso na sua cabeça. Nós somos contadores de histórias e nós emocionamos as pessoas com aquilo que a gente está produzindo. E é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você tenha curtido esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, porque toda semana tem vídeo novo. Valeu! Até mais!